Olá, Natália. E aí, quanto tempo, hein? Quanto tempo mesmo? Tudo bom? Tem. Olha, hoje deu Tudo jóia por aí? certinho. Ah, que bom que deu certinho para a gente fazer. Amanhã vai ter a estreia do documentário. Que bacana, aí é um dia Finalmente, especial para a gente. tantos Imagino para anos. você como é que você deve estar contente, né? Olha, é uma coisa que eu não sei nem explicar, assim. Às vezes eu falo para as pessoas que é como se eu estivesse tendo um filho, só que a gestação foi um pouquinho mais longa do que 9 meses. Não, eu tô muito contente, muito contente. Eu assisti as outras entrevistas com a Meire, Aham. com a Liliane, com o Enke, né? Que bacana que o pessoal que fez a parte do documentário, está todo mundo aí, todo mundo firme, E trabalhando, todo mundo cada um do seu ligado, jeito, né? né, Natália? Porque é legal que o documentário ele dá uma amostra bem diversificada, o que é legal, visão de Sim. conjunto. Porque é muito chato a gente ter uma abordagem de um tema de um jeito só, ou da maneira que uma pessoa imagina, formatada, né? O legal é a visão de conjunto, porque cada pessoa tem sua maneira de ver. Então, dentro do conjunto, a pessoa se identifica com a ideia, né? E Sim. de acordo com o temperamento dela, ela escolhe a abordagem que ela achar Exatamente. melhor, Era isso que eu queria né? transmitir, realmente. E, e você conseguiu fazer isso direitinho, porque você pegou pessoas de áreas diferentes. E o Sim. importante do documentário não é a minha opinião, a Liliane, o Enk, o importante é o tema que está sendo abordado Exatamente. em aberto, da saída do Eu não corpo. sei Isso se que é foi importante. a Meire ou quem foi que falou esses dias que. Não, acho que foi o Enki, que não importa o mensageiro, importa a mensagem, né? Então, Isso, exatamente. Você pegou no ponto certo. O documentário é a mensagem sim. de que é possível a pessoa experimentar outras experiências fora da casinha, fora dos cinco sentidos, Sim. e experiências que são alternativas, porque a ciência humana ainda não mapeou essas Mas experiências. vai Com o tempo mapear. vai Um dia a acontecer. gente chega lá, Com o né? tempo vai acontecer, a humanidade está avançando, né? Mas, por enquanto, é algo que está dentro de um espectro alternativo. Mas muita gente tem saídas do corpo no mundo inteiro e é legal ter um veículo Sim. onde possa mostrar que isso é possível. Deixa eu explicar, Wagner, só rapidinho. Eu tô vendo que tem gente perguntando que documentário. Claro, o pessoal que Explica tá assim. vindo pra live, que te conhece, mas não sabe o que que é o Voadores, né? Para quem não sabe, o Voadores é um documentário com várias entrevistas sobre projeção astral, com diferentes projetores, né? Do Brasil e da Espanha, porque eu tinha experiências espontâneas quando eu era adolescente, eu tinha muito medo, eu não queria ter experiência. Aí, no fim, eu consegui bloquear a experiência de tanto medo que eu tinha. Só que depois de 10 anos, né, que eu acho que a gente vai amadurecendo um pouquinho, né? Eu falei, puxa vida, mas aquilo que acontecia comigo, né? Por que que parou de acontecer? E eu tinha muito medo, mas o que que era aquilo, né? E como eu tinha estudado cinema e eu procurava informação, né, filmes e tal, eu achava muita informação na internet, né, quando já tinha, né, o Google e já tinha Facebook e tudo isso, mas na época, quando eu tinha 17 anos, eu lembro que eu estava muito perdida, né, no assunto. E além do mais, todas as coisas que eu encontrava de reportagens, né, assim, coisas audiovisuais, eu achava terrível, né? Eu não me sentia nada identificada. Colocava aquela musiquinha de suspense, aí aquela voz, como que o fulano poderia saber que o ciclano estava tendo uma experiência X do outro lado do mundo? Dando aquela coisa, né? Aquele toque místico, como se fosse uma coisa. E aí chegou uma hora que eu falei: quer saber? Eu vou fazer um documentário sobre isso e vou tentar tratar isso de uma forma natural. E foi aí que eu descobri o trabalho do Wagner, o trabalho do Saulo, da Liliane, do Enki, do Lázaro Freire, muita gente que está aí no documentário e que todo mundo, né? Acho que todo mundo, todos nós temos essa coisa em comum, né? De querer falar da projeção de uma forma natural. Então, é aí que finalmente, né, a Liliane me colocou em contato com você e a gente fez a primeira entrevista em 2015. Aí em 2016 Foi. eu voltei com uma equipe já para fazer uma entrevista, né, um pouco mais com técnicos, né, uma equipe aí para me ajudar. E em 2017 eu cheguei a estrear o Voadores para a equipe em São Paulo, em Barcelona, né, porque eu moro na Espanha.
Só que aí deu uma atrasada no processo todo, né? Porque eu tinha uma versão, aí no fim eu voltei a montar, porque me pediram para distribuir uma versão mais um pouquinho reduzida. Bom, coisas da vida, né? Coisas, mistérios que a gente fala, bom, vai ver, tinha que atrasar e sei lá, né? Então agora, finalmente, a gente vai lançar o Voadores sexta-feira, online, no YouTube, para todo mundo assistir. Então, falta pouquinho. O horário que vai ser amanhã? Então, eu coloquei um horário que é o horário que normalmente seria uma estreia aqui na Espanha, né? Que seria às 7 horas da tarde. No Brasil, são 5 horas menos. Isso quer dizer que horário de São Paulo é 2 horas da tarde. Então, já dá para combinar com os amigos para fazer uma projeção em casa, uma projeção do filme no fim da tarde, né? Quem quiser assistir, ou durante o fim de semana, né? Aqui, pelo menos, aqui onde eu moro, a previsão é de chuva o fim de semana inteiro. Eu falei, ótimo, todo mundo fica em casa assistindo Voadores. Não tem desculpa. Eu vou fazer daqui a pouquinho, eu vou fazer uma gravação aqui em casa para botar lá no meu canal do YouTube, para mais gente poder assistir. Lá a gente tem mais de 100 mil pessoas, claro, no canal. Sabendo, né? E eu vou estar daqui a pouquinho fazendo a gravação, chamando o pessoal para lá e para assistir depois em outros horários, para ter uma visibilidade maior. Pode deixar. Sim, eu tô avisando o pessoal também, porque fica parecendo que assim, ou você assiste amanhã às 2 horas da tarde no Brasil, ou você não pode assistir mais, né? E não é assim, a gente lança ele amanhã, só que ele vai ficar online. Então, quem quiser assistir daqui para frente, o dia que tiver um momento que falar, hoje eu vou assistir, vai estar lá online, não tem problema, não vai sumir. Tem legenda em espanhol, legenda em inglês, legenda em português, então ainda não tem para francês, italiano, alemão, mas quem sabe com o tempo a gente até vai ampliando. Tomara. Tomara. Bom, Wagner, tem muita gente aqui que já te conhece, né? Que já veio para a live sabendo quem você é, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque vai que, né? Tem gente que às vezes ouviu nas outras lives, o Wagner, mas quem que é Wagner? Então, se você puder contar um pouquinho sobre você, sobre o IPPB, né? Qual que é a sua história aí com a projeção? Tá. Eu tenho atualmente 59 anos, Natália. Eu sou do Rio de Janeiro e moro desde o final da década de 1980 aqui em São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a experimentar experiências fora do corpo espontâneas. Eu não sabia o que era. Um jovem carioca normal, ia à praia, namorava, ia ao cinema, jogava no time da rua, sabe? Um adolescente normal, totalmente encaixado no dia a dia. E quando foi em abril de 1977, eu tinha 15 anos, eu experimentei uma saída do corpo durante o sono, né? Que eu já contei tantas vezes em tantas lives. 17 é uma idade... Não, tinha 15 anos, não, 15. Sim, eu tinha 15 em 1977. Muita gente começa a ter experiências, às vezes na adolescência ou na infância, porque tanto o adolescente quanto a criança, eles não têm ainda as preocupações que um adulto tem com contas a pagar, manutenção de relacionamento, a vida em geral. Então, a criança, principalmente, quando ela deita, Natália, ela não está pensando em nada, ela simplesmente se entrega. E o adolescente também, que está numa fase de transição, ele também está com os pensamentos mais lúdicos, né? Não tem tanta tranqueira na mente quanto o adulto. Então, muita gente experimenta essas saídas na adolescência e na infância, e bem poucos, na verdade, continuam aprofundando aquilo, porque dá um impacto psicológico na pessoa quando a pessoa tem essas experiências. Eu via o meu corpo sem eu estar dentro, Natália. Não tem nada a ver, é claro que alguém de fora fala esquizofrenia, não sei, e a pessoa não passou por isso, você está tão lúcido quanto está aqui. Você vê o seu corpo de fora, eu me lembro claramente que eu olhava para o corpo deitado na cama, Natália, eu no ar, com o chamado corpo sutil, né, flutuando, eu olhava para o corpo e falava assim, qual dos dois sou eu? E aí eu pensava, eu sou o que está pensando, o que está se mexendo, ou seja, este que estava fora, o corpo parecia um boneco de carne respirando. Sim. Quando se fala isso, é no sentido de que toda a sensibilidade e consciência está no corpo sutil. Quando a gente encaixa na matéria,
e se manifesta pelo corpo, o corpo é utilíssimo, é a expressão do eu na matéria. Na hora que você desencaixa, ou melhor, se projeta, sai do corpo, a sensibilidade toda é você e você está fora. Então você olha o corpo como um veículo de manifestação, uma roupa que você se despojou. Então eu experimentava essas saídas 2, 3 vezes por semana espontaneamente durante o sono, Natália. Eu deitava para dormir, quando eu acordava aquilo já tinha acontecido, eu não tinha nem noção como é que aquilo tinha acontecido. Quando eu entrei por 16 anos, eu comecei a experimentar paralisia do sono, a catalepsia projetiva. Eu não conseguia me mexer, tentava gritar, chamar alguém, não saía som nenhum, totalmente paralisado. Até que numa dessas paralisias, eu me soltei e me vi fora do corpo, como de outras vezes, mas aí acompanhando o processo desde o início, me sentindo, flutuando por sobre o corpo e olhando. Isso começou a se repetir com frequência e eu descobri que a paralisia do sono, ela antecedia muitas saídas do corpo, que bastava eu ficar quietinho que eu tinha essa soltura. Depois, eu comecei a experimentar uma sensação de dilatação da aura, parecendo que eu estava estufando, crescendo. Quantos relatos no mundo inteiro, né? Dessa sensação que você está se tornando um balão humano. Depois, sensações de vibrações dentro do meu corpo, ou em torno, né? Que é o que é chamado de estado vibracional. E estava cochilando, tinha a sensação de cair, né? Naquele cochilo entre a vigília e o sono, dava aquele solavanco. Tinha ruídos dentro da cabeça, que são os ruídos que não são no canal auditivo, é dentro da cabeça, em cima da glândula pineal. Muitas vezes parecendo estalos, estampidos, descargas de energia. E com quem eu conversava, ninguém sabia o que eu estava falando, até estranhava. Eu não tinha com quem conversar, Natália. Eu levei 2 anos... Wagner, você tentava falar sobre isso com as pessoas, só que você não, tentava, não era entendido. Não, meus amigos não queriam falar nada disso, né? E o engraçado é que eu trabalhava no escritório durante o dia e à noite eu fazia o 2º grau, né? Então tinha amigos na escola, amigos no bairro, amigos no time de futebol. Eu sempre fiz amizade muito fácil com todo mundo. Então eu escolhi os amigos com quem eu tentava falar alguma coisa, mas não tinha repercussão. E um amigo ou outro que falava assim, eu acho que é melhor você tomar um passe num centro espírita, é melhor você rezar, porque não entendia. Até que devagarzinho, Natália, entre os 15 e os 17 anos, alguns desses amigos me procuravam e falavam assim, essas coisas que você mexe aí... Que mexe? Você já acordou? Essas coisas que você mexe aí, você já acordou sem se mexer alguma vez? Isso aconteceu comigo ontem, eu me lembrei de você, fiquei apavorado. Wagner, me diz o que é isso? Aí chegava um outro e falava assim, essa noite eu me vi fora do meu corpo, eu lembrei de você, Wagner. Eu pulei para dentro do corpo com medo e eu esperei amanhecer para te procurar. Me diz, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, devagarzinho, meus amigos começaram a me perguntar coisas. Daí, para perguntar outras coisas espirituais, e alguns amigos, inclusive, é claro, dentro de um grupo de amizade, você tem um amigo que é cético, você tem um amigo que é fanático religioso, você tem um amigo que gosta de algo espiritual. É normal em qualquer grupo de pessoas, né? Mesmo esses vinham me contar alguma coisa. E na minha casa era um problema, Natália, porque minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meu pai era materialista, meus 2 irmãos eram crentes de igreja diferente. E aí, é claro, a minha mãe e a minha avó diziam que eu estava com o diabo, não tinha papo. Minha mãe, inclusive, tentou queimar os meus livros, viu, Natália? Minha mãe é evangélica, eu estou falando isso não como crítica a nada, eu estou falando da história da minha família. A sua experiência. Tentou queimar. Eu cheguei em casa, a minha mãe, ela tinha espalhado meus livros em cima da cama, estava com uma tesoura para picotar os livros, porque eu comprava livros tentando me entender, e os livros eram os mais variados. Livros espíritas, ocultistas, de umbanda, de teosofia, eu lia de tudo, tentando entender o que estava acontecendo comigo. E eu descobria que as saídas do corpo eram faladas em quase todas as áreas, só que cada área abordava do jeito daquela área, que era normal. Aí eu comprava os livros e tirava as partes que falava de saída do corpo e somava para tentar entender se batia com o que eu estava sentindo. Então isso me deu uma visão universalista, desde cedo, porque eu vi que o tema ele era abordado de forma diferente, né? E aí eu cheguei em casa, minha mãe tinha espalhado meus livros, estava com a tesoura para picotar e depois ela ia queimar. Eu era um adolescente já 16 anos, bem forte. Eu peguei a Bíblia da minha mãe, peguei um facão, Natália. Você sabe como é adolescente, eu era radical.
peguei a Bíblia da minha mãe, a faca, e falei assim, se a senhora cortar meu livro, eu vou cortar sua Bíblia e vou tacar fogo também. Ela sabia que eu ia fazer. Ela largou a tesoura com medo, Natália, e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do capeta. Eu falei, tá bom, nunca mais eu toco na tua Bíblia. E aí, ficou uma semana sem falar comigo, não mexeu mais nos meus livros. O meu pai era materialista, meu pai vai fazer 90 anos, está encarnado até hoje, e minha mãe tem uns 4 anos que foi morar de volta do lado de lá. E o meu pai, que era materialista, ele não queria nem falar no assunto, mas aí ele virava para minha mãe e falava assim, olha, eu sou materialista, eu não acredito no que o garoto está falando, mas eu também não acredito na tua religião, Exato. mas eu respeito você ir lá. E se eu respeito você ir lá, você vai respeitar o que o garoto quiser. Então, o exemplo de maior democracia e respeito à opinião alheia foi do materialista de casa, que era o meu pai. Com o passar dos anos, a minha mãe chegou, já adulta, e falou assim, sabia que eu gosto muito de você, admiro muito o que você faz. Falou assim, eu não te entendia na adolescência, porque eu não tinha estudo para isso, mas eu vejo que esse tipo de tema, o estudo disso deixou você como um homem íntegro, né? Aí minha mãe tinha todos os meus livros, né? E falava para as colegas dela na igreja que o filho dela dava curso, dava palestra e tal. E o meu pai está com 90 anos, é claro, a idade foi mudando algumas coisas nele. Eu descobri outro dia que meu pai tem medo do escuro, Natália. E aí eu falei assim, cara, você não diz a vida inteira dizendo que é materialista? Pô, se não tem nada, não existe nada no escuro para você ter medo. Você está sendo incoerente. Ele falou assim para mim, eu sei que não tem nada no escuro, mas vai que tem. Então eu descobri que o meu pai usou uma técnica que muita gente usa, tipo assim, eu não entendo isso, então eu afasto isso dizendo que não entendo, mas aqui dentro eu sei que tem coisa. Mas eu digo que não acredito para não atravessar a fronteira de algo que eu não entendo, então uma zona de conforto. Você diz que não existe para poder permanecer dentro do seu nível mental, porque não dá trabalho mudar parâmetros, né? E o meu pai é uma pessoa excelente, trabalhador, né? E aí agora, com mais idade, que ele está dando uma pequena abertura, porque a idade vai criando na pessoa também outras maneiras de ver, se a pessoa tiver com a mente aberta. E a minha mãe, que tanto encheu o saco na adolescência, está desencarnada já há 4 anos, eu já a vi várias vezes, né? E a minha mãe do lado de lá, eu vejo que ela está contente de olhar o trabalho que eu faço do lado de cá. Então, Natália, essas experiências foram acontecendo e o mais legal é que o lado humano meu ia crescendo normal. Eu continuava jogando futebol, namorando e indo à praia. Eu continuo fazendo tudo isso até hoje, porque é o ponto de equilíbrio em que uma coisa converge com a outra. Eu não sei separar as duas. Para mim, eu sou tudo isso que acontece comigo. Tanto o cara que vai no banco pagar conta, quanto o cara que sai do corpo para aplicar um passe numa pessoa que desencarnou embora, dentro da naturalidade. Eu acho isso muito legal. Eu dei muita sorte, porque eu conheci pessoas que se perderam dentro de caminhos espirituais ou se tornando fanáticos por aquilo e perdendo de vista o plano material, o que é um erro. Porque o fato da gente estudar tudo isso não é para tirar o valor das coisas do dia a dia, nem os relacionamentos normais daqui. É para enriquecer a saída do corpo. Ela não pode ser uma fuga para outro plano das coisas do dia a dia. Ela tem que ser um enriquecimento. Vou botar a cabeça no travesseiro, vou ficar 7, 8 horas apagado. Espero que nessas horas role algo espiritual legal que me leve para fora do corpo para que eu possa crescer, aprender e quando eu voltar para dentro desse corpo eu esteja melhor para amanhã enfrentar os problemas do dia a dia com uma outra vibe, uma outra maneira de olhar. E eu sou muito feliz mexendo com isso. Natália, tem muita gente que fala assim, aonde que isso leva? Eu comecei aos 15, eu tenho 59, quer dizer, praticamente quase 40 anos mexendo com isso. Então, isso é a minha alegria, não só a saída do corpo, mas o que me trouxe. Chega um momento, Natália, e é importante a gente falar isso, dentre os chakras da gente, do campo energético, os centros energéticos da aura, o chakra cardiorrespiratório, né, o chakra cardíaco, que é a nossa parte afetiva, a expansão dos nossos sentimentos, em algum momento, esse chakra cardíaco, ele abre. Quando abre, muda tudo, porque você é dotado de um bom humor natural, que as pessoas não sabem de onde vem. As pessoas falam assim, você acertou na loteria? Está de amor novo? Está de carro novo? Não, nada disso. Mas de onde está vindo essa alegria? Não sei. Explica. Não tem como explicar, porque não é uma coisa da mente. É algo daqui. Então, algumas pessoas conseguem, com o tempo, mesmo em meio a problemas, os defeitos internos e as coisas que acontecem,
consegue um despertar de algo que não é treinado, não é técnica, porque técnica é uma coisa da mente. Abre uma alegria aqui que você começa a enfrentar as coisas de um outro jeito. Principalmente a questão da perda pela morte, a questão de um monte de tranqueira que as pessoas se pegam aqui na Terra por competição absurda, ficar brigando um com o outro, criticando coisa para lá e para cá, sem nexo, somente pelo lance do ego, da competição. Eu dei muita sorte, porque ao longo do tempo isto se abriu. As saídas do corpo me ajudaram nisso. Não só isso, mas um monte de coisa. E aí, hoje eu estou aqui, eu estou preparado, Natália, sinceramente. Se eu tiver que ir embora hoje, pela morte, pelo motivo que seja, eu vou com isso aqui aberto. Eu já sei que eu vou estar morando do lado de lá, eu não morro, eu entro e saio dos corpos, como todo mundo, como espírito. Minha mãe está desencarnada lá, meu pai está com 90 anos. Eu vou receber a notícia a qualquer instante de que ele partiu pela idade. É normal. Eu aceito isso naturalmente, porque eu sei que a pessoa não está morta, e nem eu vou morrer, e nem você. Para quem está assistindo isso e acha que isso tudo é uma crença, para eles pode ser. Para quem experimenta esse tipo de coisa, dá um acréscimo, um enriquecimento. Quem estudar seriamente saídas do corpo, consegue ter isso com o tempo, Natália, porque eu conheço outras pessoas que também operam nessa área e também têm isso que eu estou falando. Daí nasce naturalmente um amor por isso, que não é uma doutrina, não é um fenômeno, mas a possibilidade da consciência transcender ela mesma, inclusive o limite do corpo, vislumbrando coisas a mais. Isso traz melhoria para a pessoa, liquida o medo dela em relação à morte, um monte de coisa. E aí, se você me perguntar se é contente, eu falo, sou. Só porque eu estou tendo a chance de trabalhar com isso, de viver isso, e estou contente de trabalhar aqui também, de olhar um pôr de sol, sabe? Ir num jardim, ir na praia, ver o jogo de futebol do time que eu gosto, encontrar meus amigos, sair com o meu cachorro para passear. Eu estou contente, apesar dos problemas, Covid, a pressão financeira do momento por causa da Covid, a dor dos outros, porque a gente que trabalha com a parte espiritual tenta irradiar uma energia, uma prece, alguma coisa. E quantas vezes eu sou levado por mentores espirituais, Natália, para aplicar passes em pessoas desencarnadas para ajudá-las a soltar. E agora, na Covid, esse trabalho aumentou. Tem gente que estuda a saída do corpo só pelo lado técnico. Tudo bem, é uma maneira. A maneira que eu procurei... turismo, né? Passar voando. A maneira que eu procurei desenvolver, que eu sentia dentro de mim, foi aquela de poder ser útil com isso. Então, me dá muita alegria se eu desperto fora do corpo e tem alguém estranho, eu aplico energia, essa pessoa entra numa luz e passa. Eu volto para o corpo contente. Não é aquela, eu tive uma experiência de corpo mental, ou eu fui nas Pleiades, né? Ou eu fui em Órion, fui nos confins do universo. Tudo isso é muito legal. Para mim, nada me dá mais prazer do que dar um passo em alguém que desencarnou, que é parente de alguém, é o ente querido de alguém que eu estou ajudando e esse alguém nem sabe. E às vezes as pessoas, quando olham a gente falar, a naturalidade da questão da vida após a morte, acha que a gente é frio. Frio nada, eu estou cheio de sentimento. Esse sentimento eu vou usar para passar energia para essas pessoas do lado de lá, hoje mesmo, durante a madrugada. E às vezes é o parente da pessoa que desencarnou, a pessoa que nem acredita em nada disso. Então, para levar isso sem se abalar com o ceticismo do mundo, tem gente que chega e fala assim, me prova isso, eu vou te dar um alvo no meu quarto, vai no meu quarto essa noite para provar para mim. Eu falei, cara, eu estou muito mais contente de dar um passo em alguém que desencarnou do que tentar provar um negócio para alguém que é cético e que vai me gastar energia para provar uma dúvida que é dela, não é minha. Eu prefiro sair do corpo para dar um passe no outro, que eu sou mais produtivo. Vai você aprofundar o assunto, amadurecer e tirar a sua prova, porque a prova de outro para você não vai adiantar muito se você for cético. E tem sempre uma história, Natália, muito legal. Todas as pessoas, eventualmente, vão ter uma projeção astral final, que é a morte, a saída do corpo. O que prova a vida após a morte? A própria. A pessoa saindo, ela vai perceber que o corpo ficou. E mesmo assim, tem um monte de gente desencarnada, teimosa, que ainda leva tempo para cair a ficha e precisa de uma ajuda espiritual. Não porque elas estão mal, mas porque elas cristalizaram a mente achando que a vida era somente o material. E é por isso que a saída do corpo, ela tira o medo da morte enquanto uma ideia. Porque você sabe que você é um ente extrafísico, você já viu seu corpo de fora. Ninguém precisa falar o que você viu, você sabe. O mundo inteiro pode falar, eu não vi. Eu sei. E vai você pensar o que quiser. E eu tenho amigos, Natália, que são céticos, são materialistas e pessoas que eu adoro.
Porque a gente experimentando esse tipo de fenômeno, o coração aberto, você respeita muito o caráter da pessoa, e não é o que ela acredita ou não, é o que ela é, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Tenho amigos céticos que eu adoro, né? Tenho amigos que são religiosos que eu adoro, não acredito em nada, a gente conversa sobre outras coisas, né? Agora, eles sabem o que eu acho e eu sei o que eles acham, mas se a gente estiver priorizando o caráter da pessoa, é isso que você vai ver, uma pessoa do bem, não interessa a linha dela ou se ela não tem linha nenhuma. Agora, há sempre uma vantagem no final. Caráter do bem, sabendo que não morre, é melhor ainda, porque te dá uma tranquilidade. E na hora da perda, eu vejo meus amigos céticos arrebentados, vejo meus amigos religiosos arrebentados, e na hora que eu tenho as perdas da minha família, eu não fico arrebentado, Natália. Eu até ajudo, ainda ajudo os familiares que ficaram, né? Eu faço do lado de lá e do lado de cá, porque eu estou bem. Aí eu descobri também que se você está tranquilo com isso, muita gente fica incomodada. Se você está bem, está feliz, em relação, por exemplo, essa questão de morte, tem gente que fala assim, mas eu estou sofrendo com meu parente, por que você não sofre com o teu? Ué, estado de consciência. Lembra aquilo que você disse que você não acreditava? Eu estou ralando há anos, essa tranquilidade veio depois de anos. Você quer tranquilidade? Aprofunda do teu jeito, na área que você quiser e desenvolve isso. Eu estou conseguindo. Então, a maior prova de que você está bem com isso é a sua atitude no dia a dia. É como é que você lida com essas coisas que você prova. Eu tenho um irmão caçula, ele fala assim, olha, eu olho as coisas de fora, assim, eu não entendo muitas coisas que você mexe, mas eu vejo que você deixa tão feliz que eu fico com inveja. Ele falou para mim outro dia, principalmente quando vai embora alguém na nossa família, ele fala, eu admiro como é que você fica tranquilo, eu tenho uma inveja. Um irmão meu, pra você ter uma ideia. Né? Mas é muito legal poder estar falando isso aqui com você, nesse bate-papo, porque chancela a questão da saída do corpo quando alguém entra nisso de forma séria. Tem muita gente que olha isso como uma brincadeirinha mística ou esotérica, né, Natália? Gente que eu chamo de fast food da projeção astral, que é lanchinho rápido. A pessoa, ela tipo assim, me dá uma técnica que eu possa fazer isso essa noite rapidinho, mas um negócio rapidinho que dê efeito, pum. Né? Ela não tem noção. Na primeira semana a pessoa já desiste e fala, não, isso não existe. Exatamente. Ela não tem ideia da profundidade. E outra, à medida que a pessoa vai lendo os principais autores dessa área internacionais, ela vai fazendo um corpo de conhecimento conjunto em que ela vê um padrão médio nessas experiências. Isso ajuda a entender suas próprias experiências. A maioria das pessoas, Natália, eu digo isso, eu dou curso sobre isso, dou palestra, estou lidando com as pessoas, na internet também. A maioria das pessoas que quer coisa muito rápida ou leviana na saída do corpo, não leu quase nada. Leu um livro ou dois e acha que está craque naquilo. Não há como ser assim. Qualquer área de conhecimento, você vai ter uma certa literatura que é a base, a coluna mestre daquilo, os autores internacionais mais considerados. Então, a área da saída do corpo tem vários desses. Né? Muitos deles você leu, as pessoas que estão assistindo leram também. Esses são assim, imperdíveis. A maioria das pessoas com muita pressa não leu nem metade disso. Né? Eu não estou dizendo nem que a pessoa tem que ter uma biblioteca enorme, mas ela tem que ter a coluna mestra daquele tema que ela gosta. Se ela vai estudar música, ela tem uma coluna mestra de autores. Vai estudar, sei lá, filosofia, tem uma coluna mestra daquilo. Na saída do corpo também. Então, para quem está assistindo a gente, não seja apenas pesquisador de internet, corre atrás da literatura do tema e faça uma visão de conjunto. E dentro do conjunto, que a pessoa encontre o jeito dela. E aí, nesse somatório, ela vai ser feliz do jeito dela, que não é igual ao jeito de ninguém. Não fecha em pacote, porque não existe dono da projeção extrafísica. Tem pesquisador chato que acha que a área que ele gosta entende tudo daquilo e é dona daquilo. Isto não é verdadeiro. Eu trabalho com isso há anos, conheço a maioria das pessoas que trabalham com isso aqui no Brasil. Nada, está todo mundo aprendendo, eu mesmo aprendendo bastante. Cada dia se aprende alguma coisa nova, não tem pacote feito, não tem formato, tipo assim, é só desse jeito, com o nosso jeito de entender. Não existe isso. Isso é arrogância intelectual de um grupo ou outro, tá? Que tecnicamente explora o assunto, mas na prática o lado humano fica vazio. O que adianta? Eu sou um poço de conhecimento aqui, o coração fechado para me relacionar com as pessoas. E outra, um senso de superioridade intelectual que alguns pesquisadores acham em relação aos outros que não sabem. Isto é uma tolice, né? Porque eu trabalho com isso há tantos anos
E eu não tenho esse senso de superioridade. Pelo contrário, está me deixando mais igual, mais flexível e mais compreensivo, inclusive com quem pensa diferente. É importante você falar isso, né, Wagner? Que tem muita gente que acha que essa coisa de sair do corpo ou é uma coisa para pessoas especiais, né? A pessoa tem um dom, e aí ela vai, tenta, faz duas técnicas, não consegue, e fala, não, é porque eu não nasci para isso, vocês têm. Acho muito, muito importante falar isso, né? Que é uma coisa natural, que é parte do ser humano. E por outro lado, tem outra coisa que você está falando, né? Essa atitude de alguns pesquisadores, ou às vezes nem pesquisador, né? Pessoas que têm as experiências e que falam disso abertamente, mas que tem essa coisa de dar uma de guru, né? Eu adoro uma frase que você fala muito, que eu não lembro exatamente como você fala, mas que você não é mestre de ninguém. Não lembro como é que é, mas eu acho. Essa frase é assim, mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Exatamente. Eu acho assim, o máximo. Eu acho assim, que é para escrever e botar na parede. Eu escrevo meus textos e sempre assino embaixo, Wagner Bosio, mestre de nada, discípulo de coisa alguma. Não é média nada, é o que eu penso mesmo. Eu acho que a gente pode aprender uns com os outros, e cada um fazendo do seu jeito e buscando o melhor e sempre aprendendo. Nenhum de nós sabe tanto quanto a gente imagina. Existe gente, Natália, que é acumuladora de conhecimento na cabeça. Leu tudo, mas não pratica nada e o coração dela continua um gelo. Não está melhorando ela enquanto pessoa. Porque a saída do corpo é um fenômeno parapsíquico. Uma pessoa pode ter um fenômeno desse e não crescer nada com ele e até botar uma ideia negativa em cima. Né? Não é a sair do corpo que vai tornar você uma pessoa melhor. É o que a experiência pode causar de impacto em você como transformação. Tem gente que pode querer sair do corpo por motivo negativo. Espreitar a vida do outro, por exemplo. Gente com má intenção existe, infelizmente. Todas as tradições espirituais falam nisso. As pessoas que foram para o lado escuro da força, Natália. Era gente que estudava, era do bem, decepcionou e agora vai para o lado ruim, começa a fazer coisa de magia errada contra o mundo, às vezes contra o próprio grupo onde estava. Né? E existe isto também. Então a gente tem que ter o cuidado de usar a saída do corpo como uma ferramenta parapsíquica em que nós podemos aprender algo enquanto o corpo dorme. Esse aprendizado tem que visar a melhoria da consciência. Não pode ser sair só por sair, mas o que fazer com a saída. E é claro que, de repente, a pessoa pode sair a flutuação do corpo astral. Né? É uma delícia você flutuar, não sentir o peso da matéria. E isto acontece naturalmente. O que eu estou querendo dizer é que sair do corpo não é só isso. É também a expansão da consciência, o encontro com pessoas extrafísicas, que um chama de mentor, o outro chama de guia espiritual, amparador, tanto faz, enriquece, porque são como irmãos mais velhos da gente que dão toques. Eles não resolvem problema para nós, eles dão toque, igual o professor dá um toque para o aluno. Sim. Natália. Né? Na hora da prova, o professor não pode fazer a prova para o aluno, nem entregar cola, mas ele pode dar pista do que vai cair e falar, estuda aquilo. Muitas vezes, em saídas do corpo, eu perguntava algo, e aí algum dos mentores falava assim, vai estudar, rapaz, que você vai achar. Sabe, ele não me dava o pacote, né? Porque que isso criaria dependência. E esses mentores, eles não são deuses, nem mitos, nem divindades. São pessoas que viveram aqui e hoje moram do lado de lá. Como muita gente fala do contato espiritual, às vezes dentro de um viés religioso, quando você fala assim, eu saí do corpo e vi uma entidade, aí alguém fala assim, eu acho que isso aí é espírita, ou é da Umbanda, ou isso aí é bruxaria. Muito comum na Espanha, em Portugal, isso aí é bruxaria, porque é uma coisa até cultural. E isso é normal, porque o plano espiritual existe, independentemente do que as religiões acham. E existem muitas comunidades extrafísicas ligadas a movimentos aqui da Terra. Mas quando chega num astral mais elevado e no plano mental, desaparece toda a forma e a noção de tempo. É uma luz só. Aí desaparece a diferença de doutrina, de opinião, e existe uma unidade, uma consciência cósmica. É isso que os orientais antigos, no Velho Egito, os iniciados, os iogues lá da velha Índia que compilaram os Upanishads, né, os grandes mestres da Grécia, todos falavam da expansão da consciência, um estado de consciência cósmica. A saída do corpo é uma das ferramentas que pode nos ajudar, assim como a meditação, assim como a mediunidade, assim como a ativação dos chakras, uma série de possibilidades. Agora, tem uma coisa que é comum a todo mundo, Natália.
todo mundo tem que dormir. E durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais relaxam, a aura dilata e a pessoa se vê fora. Então, a pessoa pode estudar o que quiser aqui, ela é obrigada a dormir. Quando ela dorme, unifica na questão da saída, que leva ela a outro plano para ela continuar estudando o que ela fazia aqui, lá. Então, o rumo da consciência cósmica, aqui na Terra, todos os estudos levam a isso, estudos espirituais. Mas tem uma coisa que é comum a todas as áreas, o sono. E durante o sono rolam a maioria das experiências fora do corpo, como se fosse uma coisa que é unidade entre todas as áreas. Mesmo que a pessoa não estude isso, ela é obrigada a dormir, Natália. É o único fenômeno parapsíquico que a natureza te obriga, porque está atrelado dentro do sono. E alguém pode falar assim, eu desisto de ser médium, eu desisto de trabalhar os chakras, eu desisto de meditar. Ela não pode desistir de dormir. Então, não é uma doutrina, é uma condição. O sono abre a porta, uma fresta para o mundo espiritual. E se a pessoa quiser crescer, quiser melhorar, ela aproveita esse tempo para poder avançar. E os mentores espirituais, os amparadores, dão aquela força se a pessoa quiser isso. Se a pessoa não quiser, eles também não se metem. É livre-arbítrio. Mas quem quer crescer vai perceber que ninguém cresce sozinho. A gente acaba somando com outros e nós somos ajudados nesse crescimento. Muito bem. Wagner, conta um pouquinho pra gente como você chegou a montar o IPPB. Como foi essa transição, desde as primeiras experiências que você tinha lá, quando era adolescente, com a família, né, evangélica, materialista, até você dar esse pulo e falar, não, eu vou montar o IPPB, vou estudar isso, vou divulgar. Como é que foi essa transição aí? Foi o seguinte, entre os 15 e os 18 anos, eu estava naquela fase ainda entendendo o que estava rolando, e eu comecei a perceber presenças espirituais nas saídas do corpo. Inclusive, 2 amigos meus que jogavam no mesmo time do bairro desencarnaram em época diferente e eu vi os 2 fora do corpo. Então, eu comecei a lidar com a questão de cemitério e morte de uma forma diferente. Porque eu tinha ido ao velório do corpo dos 2 amigos e tinha chorado. Eram grandes amigos. E eu vi os 2 em época diferente, fora do corpo, bem vivo. Eu falei assim, eu chorei tanto e os caras estavam vivos, não estavam mortos, só saíram do corpo. Isso mudou minha maneira de ver velório, cemitério. É a minha maneira, eu não vou obrigar os outros a ter essa maneira, mas alguém que estuda a parte espiritual tem que ter crescimento com isso. Eu não posso trabalhar com algo espiritual e cultuar uma tumba. Eu sei que tem gente que faz isso, mas eu trabalho com a parte espiritual, né? E não é uma doutrina. Eu não consigo compreender alguém embaixo da terra, eu compreendo alguém fora do corpo, vivo em outro plano. Então, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, mas cada pessoa tem direito de cultuar o que quiser, do jeito que quiser. Eu também acho, mas eu tenho opinião clara de que uma consciência não é um cadáver. Isso aí, para mim, não é crença. E aí, alguém que estuda essa área com a consciência espiritual e vai ao cemitério, eu nunca consegui entender lógica nisso. Eu entendo o sentimento da pessoa. Eu não entendo porque ela não está usando o que ela sabe para poder administrar isso. Isso aí eu não consigo entender. Como um médium visitando um cadáver no cemitério, você imagina que estranho? Médium, alguém que está vendo o espírito, por que ele vai atrás do cadáver? Eu nunca consegui entender isso. Agora, eu entendo o sentimento e sei que o sentimento, às vezes, pode travar a consciência e a pessoa ser incoerente. Agora, se ela mexer certinho com isso, não tem como. Ela vai valorizar a vida do espírito e não o lugar de repouso do cadáver. Ainda mais sabendo que tudo é energia em graus condensados né? Então, até o cadáver é energia e nada está parado, tudo se mexe, tudo se transforma em outras formas de energia. Então, até os 18 anos eu comecei a ver presenças espirituais. Então, aos 19, eu fui num grupo de parapsicologia do Rio de Janeiro, fui convidado a contar minhas experiências. Era um grupo pequeno que se reunia de sábado à tarde. Eram 20 e poucas pessoas se reuniam, e aí tinha um líder, que era o parapsicólogo, que eles faziam várias pesquisas. Eu contei o caso, o pessoal adorou, porque várias pessoas identificaram as sensações do que eu tinha contado. Aí me pediram, você pode ir na próxima reunião? Aí eu fui. Aí, você pode vir na próxima? Eu fui. Nesse grupo de parapsicologia tinha um espírita. Ele falou assim, você não quer ir no meu centro espírita falar sobre isso? Eu comecei a ir. E aí o pessoal falou, volta de novo. Tá. Tinha no grupo de parapsicologia um cara que tinha um primo que ia na Umbanda. Ele contou pro cara, o primo falou, ele não quer vir aqui, eu fui lá. Pessoal, volta. Aí eu comecei a ir nos lugares do Rio de Janeiro, eu tinha 18 já para 19 anos, Natália, e descobri que falar daquilo, as pessoas agradeciam depois, falavam, ninguém nunca tinha falado isso para mim, explicado direito. E eu estudando já bastante para poder entender o que estava rolando.
Por volta entre os 18 e os 19 anos, eu conheci o Valdo Vieira. O Valdo Vieira tinha 30 anos mais do que eu, tinha trabalhado com o Chico Xavier e tinha saído do lance espírita e da mediunidade, tinha lançado o livro Projeções da Consciência sobre Saídas do Corpo. Eu li o livro dele, mandei uma carta, né, dizendo que eu também tinha saído do corpo. Nós nos encontramos, foi um encontro muito legal. Eu via nele o cara mais velho do que eu estava estudando, e ele via em mim o mais novo que ele um dia tinha sido. E aí naquela ocasião, ele estava fundando o Centro da Consciência Contínua, que eram pesquisadores do Rio de Janeiro, que ele queria voltar para o estudo das saídas do corpo. Em sua maioria eram espíritas e ocultistas do Rio de Janeiro. Eram todas pessoas acima dos 50 anos. Eu era o único que tinha 19, o único jovem. Então eu chegava nas reuniões que passaram a ser de sábado, em Ipanema, no Rio de Janeiro, o Valdo Vieira falava assim: Wagner, alguma experiência essa noite? Aí eu contava uma, o Valdo contava outra, ficava todo mundo assim, olhando, né? E aí, como nesse grupo tinham vários espíritas e vários ocultistas, eles convidavam tanto eu quanto o Valdo para ir fazer palestras nos grupos deles. Mas o Valdo já estava com 50 anos. E ele não estava muito afim de ir num centro espírita, que era a área espírita de onde ele tinha saído, que ele não queria, não teria mais nada a ver. Era eu que ia. Então eu ia nos centros espíritas do Rio, nos grupos ocultistas, falar das saídas do corpo nos grupos de Umbanda. Foi assim que eu comecei a dar palestra e ter facilidade para poder contar. O tempo foi passando, quando foi por volta de 1988, o Valdo quis criar o Instituto Internacional de Projeciologia, naquela época, para organizar a pesquisa dele, todo o estudo dele, e formou uma diretoria e tal. Eu já fazia palestras e cursos de saída do corpo já desde os 19, né? Nesse momento foram surgindo pessoas que eram teóricos do assunto, que não tinham a projeção e que começaram a pesquisar o trabalho do Valdo e dar aula em cima do trabalho do Valdo, que eles não tinham a própria experiência. E isso começou a dar conflito, porque eu chegava, contava um relato, o pessoal não tinha relato para contar porque não tinha experiência e começou a gerar ciumeira. Então o pessoal tentou formatar a maneira de dar aula de projeção astral, eu não aceitei sair. Isso no embrião do instituto que o Valdo criou. Logo no início, eu não aceitei porque a minha maneira de ver era mais espiritualista. Eu queria somar todas as áreas num conjunto, enquanto que o Valdo queria sistematizar e eu não aceitava a formatação ou sistematização, porque, inclusive, os mentores que me orientavam era para fundir outros temas, porque a maioria das pessoas que buscava esse tema vinha de áreas espiritualistas e você não tem como podar a espiritualidade delas e formatar. Então foi assim. Aí, logo a seguir, eu tive um convite para vir para São Paulo e as pessoas que me convidaram eram pessoas também que trabalhavam com o Instituto do Valdo e que também não estavam a fim de sistematização. Então elas me pediram, vamos fundar outro aqui com esta visão mais universalista, né, que contempla tudo, não corta nada. E foi assim que eu montei o IPPB, né, com essas pessoas. Agora, eu particularmente, Natália, eu nunca liguei para coisa de instituição ou nomenclatura. Instituição essa ou aquela, acima da minha opinião, da do Valdo, da de todo mundo. É uma experiência grandiosa. Agora, de todo mundo que eu conheci, o Valdo Vieira foi o cara que mais entendia de saída do corpo e com quem eu aprendi bastante. Agora, a parte pessoal de cada um tem a sua, né, Natália? É igual você ter um professor muito bom, mas ele tem a opinião dele sobre o mundo e você tem a sua. Você aprende com ele o que ele é craque, aquela técnica, aquele estudo. Agora, a opinião dele sobre política e futebol é a dele, você tem a sua. Eu sempre mantive minha opinião, espero que cada um também mantenha a sua, e nós podemos aprender bastante. O trabalho do Valdo, excepcional, foi o cara que eu mais aprendi, eu peguei a fase áurea dele, e depois o Valdo, com o tempo, foi cada vez sistematizando e trancando, e depois formou a conscienciologia. Tudo bem, é uma abordagem válida, mas a abordagem que eu procuro fazer, que eu não digo que é certo ou errado, eu digo que ela é mais ampla, porque ela envolve tudo de conjunto e não formata os outros, nem nomenclatura, nem maneira de ser. Nós podemos ser técnicos sem ser chatos, podemos ser técnicos e, ao mesmo tempo, não ficar preso da própria técnica, porque isso é uma armadilha do intelecto. E isso explica por que nesse documentário que você está fazendo, de tantas pessoas assim, as abordagens são múltiplas, e não desta área ou deste pesquisador. Então foi assim que pintou o IPPB, e que eu falo para o pessoal, não liga para nome de instituto, nada disso. Liga se você está fazendo um trabalho legal aqui, se nas reuniões que a gente faz você melhora enquanto pessoa, se isso te ajuda a ajudar os outros, se isso te deixa feliz, né? E outra, eu não proíbo ninguém de ir a lugar nenhum, Natália, outro instituto, outro grupo, vai onde quiser e volta melhor para estudar com a gente. Volta radical,
Não volta achando que um lugar é superior ao outro, não volta achando que você é superior a nada, soma tudo, seja feliz e ajuda o mundo se puder. É isso que eu tento passar lá no IPPB para todo mundo. Wagner, o Voadores, é exatamente isso que você estava falando agora. Quando eu comecei a fazer o documentário, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria fazer um documentário que falasse disso de uma forma natural e que fosse uma coisa humana, que fosse, vamos conversar com as pessoas que vivem isso. E vamos mostrar que não é coisa só de alguém super espiritualista, super místico, ou ao contrário, não, um cientista super sério. Porque na verdade, a experiência ela é tão natural que ela acontece com qualquer um. Pode ser um engenheiro, um físico, Isso. né, um padre, pode ser qualquer pessoa, né? Então, muitas pessoas, quando eu lancei o Voadores, né, que eu comecei a mostrar, né, comecei a mandar para festivais, comecei a mostrar o filme, e algumas pessoas me falavam: ah, mas eu queria que você tivesse entrevistado um neurologista, alguém que explicasse o que está acontecendo no seu cérebro no momento que você sai do corpo. E eu tentava explicar para as pessoas que isso, para uma pessoa que está vivendo a experiência, que está saindo do corpo de forma espontânea, está com medo, não adianta nada. Na minha opinião, eu não sei se tiver alguém aqui que acha que adianta. Sim. Eu, quando estava tendo a experiência, tinha gente que me falava: ah, isso aí, o que você tomou antes de dormir? Né? Tinha gente que dava risada e tinha gente que falava: não, mas tem uma explicação científica para isso, porque tem a química tal e quando você dorme acontece isso, é uma alucinação. Eu ficava igual, tipo, ok, pode ser que você tenha razão, mas isso não resolve o meu problema, não resolve que eu tô tendo essa experiência e que eu tô morrendo de medo e eu não sei o que fazer com isso. Então, no momento em que eu fiz o documentário, eu queria chegar para essas pessoas, chegar nas pessoas que estão tendo as experiências, que estão assustadas, e você falar: não, calma, não é uma coisa de místico, nem é uma coisa que tem uma explicação super científica que vai resolver tudo e aí você vai ficar tranquilo. Porque são dois extremos, né? No fim das contas, né? E eu queria o caminho do meio, né? Essa coisa É o que eu penso. E eu me sinto muito identificada com o que você fala do IPPB, porque eu acho que é a mesma perspectiva, né? É de tentar colocar, abrir, né? Expandir e falar: não, é que isso acontece com todo mundo, independente da crença, da Natália, religião, da por ciência. exemplo, alguém que está assistindo agora que está tendo paralisia do sono, que é chamada de catalepsia Sim. projetivo astral. Acorda, não consegue se mexer, tenta gritar, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue, ela se apavora, é claro, a adrenalina dispara e ela abruptamente recupera o movimento. Dependendo quem falar com ela, cada um vai falar uma coisa, Sim. sabe? De repente um chega e fala assim: olha, o diabo pode ter te agarrado. Aí chega outro e fala: isso é uma obsessão espiritual. Chegou outro e fala assim: você está pirando. Chegou outro e fala assim: isso é química do cérebro. Esta paralisia pode ser chamada, por exemplo, por um neurologista de uma disfunção neuronal, por exemplo, um desequilíbrio na química do cérebro. Tá, eu descobri pela paralisia que se eu ficar quieto, não tentar me mexer, a adrenalina não dispara, a aura dilata e eu saio. Para mim, a paralisia do sono antecede a saída do corpo. Eu não tenho como provar isso para um médico, mas eu provei para mim. Aí ele fala assim: eu acho que é química cerebral. Eu falo: acho que você quiser. A minha experiência está me dizendo aqui outra coisa. Além do E aí a mais, pessoa fala: eu acho legal também lembrar que uma coisa não tira a outra. A gente está encarnado, não tira a outra. então a gente pode ter uma Exato. experiência fora do corpo e isso no corpo, fisicamente, repercute. E Sim, tem uma sim. parte física e química e biológica. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É tipo, são dois lados da mesma moeda, né? Não é, ah, não, é que deu isso aí no seu cérebro, é químico, então o resto é tudo alucinação. Não. E outra coisa, você falou das pessoas falar assim: olha, isso aí você está fumando um baseado, está enlouquecendo. Meus amigos falavam isso para mim: você não está fumando um baseado, não, Wagner? Porque isso aí que você está contando. Você é um cara estranho, hein, Wagner? Eu virava para meus amigos e falava assim: estranho, eu sou o titular da ponta esquerda do time e você é reserva. Eu tiro notas ótimas na escola, ainda dou cola para você. Eu namoro a garota que você não conseguiu ganhar, eu ganhei. Eu trabalho durante o dia, estudo durante a noite. Você bebe pra caramba, não tem emprego, não estuda, não faz nada. Quem que é estranho? Ou seja, ninguém tinha como me chamar de estranho, porque eu era normal demais, o Exato. Natália. Porque e outra, deixa eu dizer uma coisa, eu continuo normal. Então, o lance, quando alguém fala: eu acho que isso aí é tolice e tal, observa alguém que mexe com isso com profundidade, se ela está equilibrada na vida cotidiana,
como que ela fala. Veja, é diferente de um fanatismo místico, é diferente de uma viajada na maionese astral, quando você está bem claro e seguro do que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão sentindo isso, entendem claramente isso que você expôs no documentário. Vai chegar alguém e falar assim, olha, a Natália fez o documentário, não acredita em nada disso. Do mesmo jeito que essa pessoa vai falar, vai ter outro que fala assim, Natália fez um documentário, graças a Deus que tem gente mexendo com isso, eu não estou maluco. É assim mesmo no mundo, sabe? E dentre as opiniões variadas, a gente tem que estar muito tranquilo com o que a gente faz, porque está calçado em bom senso, em equilíbrio, sabe? E com o passar do tempo, a própria ciência vai trabalhar isso, vai entender melhor, a própria ciência vai ajudar, mas no momento o mundo é do jeito que é, a humanidade é do jeito que é. Se a gente for esperar a ciência provar isso que a gente está experimentando, a gente vai ficar na inércia disso. Então, o que eu aconselho? Estude isso como algo alternativo em relação à ciência, sim, mas algo sério. Estude os principais livros do tema, observa, soma tudo, hoje tem muita informação, e fique bem calçado, bem seguro. E prova para os outros que isso não deixa ninguém maluco, pelo teu equilíbrio. Você está sadio, está sadia. E aí não tem como alguém te chamar de maluco, dizer que você está usando baseado. Eu tenho amigos médicos, céticos, que falam assim, Wagner, eu não acredito nisso que você fala, não, mas eu admiro o jeito que você fala e admiro a sua segurança. Falei, tudo bem, é importante o seu caráter e o meu que a gente seja amigo e contribua. Agora, essa experiência para mim, ela é real e eu estou tão tranquilo com ela, né? Então, o ceticismo do outro não abala a sua certeza, mas é claramente certo que a certeza pode abalar o ceticismo do outro, gente. Essa certeza não é o saber tudo, porque ninguém sabe tudo, mas é estar bem calçado dentro daquilo que você está vivenciando. Se tiver bem calçado, bem tranquilo, não tem como alguém falar assim, olha, alguém pode falar, eu nem concordo com o que a pessoa está falando, mas que ela está falando isso com propriedade, com segurança, sim. E outra, ela é uma pessoa do bem, dá para ver claramente. Como dá para ver claramente enganação, sacanagem, má intenção. As pessoas têm que filtrar também tudo isso, né, Natália? O que ela lê, o que ela vê, o que ela escuta. Inclusive, tudo isso que a gente está falando aqui, cada um deve filtrar tudo com bom senso e somar com aquilo que acrescentar algo positivo na vivência dela. Senão, para que estudar isso se não for para ser mais feliz? Sim, eu acho que às vezes é complicado a gente expressar para as pessoas, né, essa certeza, né? Porque da mesma forma em que algumas pessoas falam, não, mas como você pode ter certeza? E se é uma alucinação? E realmente eu falo, bom, pode ser que seja uma. Vamos colocar o caso de que realmente eu tô doida, não tenho experiência nenhuma, é tudo físico, é tudo coisa do meu cérebro. É muito complicado explicar, às vezes, para as pessoas o que é a experiência do corpo, no sentido você, de repente, você percebe aquilo e você fala, aqui eu tô muito mais lúcido, aqui eu tô muito, né, eu tenho uma percepção. Então não é assim, não é a crença. Isso que é difícil, eu acho, explicar. Não é aquela coisa de, não, eu acredito que eu saio do corpo, eu acredito que existe vida além do corpo. Porque não é uma crença, é uma coisa de eu saí, eu vi, é assim, tipo, né? E às vezes é complicado as pessoas não confundirem com, não, você tá sério, você tá fanático, tá achando que isso é assim, você tem certeza. Eu acho que é realmente importante você sempre duvidar, né? De que, bom, realmente, talvez, vai que chega o dia da minha morte e eu descubro que eu tava errada, que realmente não existia nada. Mas no pior dos casos, né? Eu morreria e aí, tipo, desapareceria, não teria nenhuma consciência para pensar, nossa, eu tava errada. Você não existiria para poder estar pensando, não existe nada. Então, é o vazio. Então, não se preocupe, por isso que eu falei antes, o que prova a vida após a morte é a morte. Exato. A pessoa vai sair, vai estar consciente. A consciência não é aniquilada pela morte. Isso aí pode parecer crença para os outros, para a gente, isso é fato. Mas a gente não tem que doutrinar o outro com isso. Dá o tempo ao tempo. Um amigo meu católico, grande amigo católico, ele durante anos, ele mudou depois, ele questionava se ele falava, Wagner, nada dessas coisas está provado. Eu falei, tá, e nada da tua religião também está provado, cara. Tá? A tua fé, você acha que está tudo embasado. O jeito dos outros está errado. Durante anos a gente conversava sobre isso e de forma bem educada. Ele lentamente foi tendo algumas experiências. Então ele continua católico, né? Continua tendo as experiências dele e fala assim, Wagner, o universo é muito maior do que eu imaginava. Eu continuo com a minha fé
mas eu sei que tem coisas que a minha fé não aborda. Então, por isso, eu estou com a mente aberta para estudar de tudo. Falei para ele, continua com a tua fé, porque ela te faz bem, te faz um caráter bom e um homem do bem. Só não fica preso nisso, porque existem várias culturas na Terra, cada uma de um jeito diferente, e várias religiões. Não tem como uma estar certa e as outras estarem erradas. Então, amplia mais, continua na tua fé, e aí é que tem a diferença, quando você tem mente aberta, Natália. Você não está preocupado se o outro tem doutrina ou não. Você está falando de uma experiência. Existem pesquisadores e de várias áreas que querem formatar a saída do corpo. Tipo, você vai estudar aqui com a gente, você não pode ter uma religião. Você tem um brinco, tira o brinco. Você tem uma medalhinha de Nossa Senhora, tira. Formatar, não se pode aceitar isso. Porque tem gente que é cientista, inclusive. Não, você pega um cientista que está num lugar sério, numa academia, e ele tem a medalhinha de Nossa Senhora que ele gosta. Ninguém vai pedir ele para se tirar aquilo. Aí você entra num grupo qualquer radical de projeção astral, te pedem para tirar a medalha. São fanáticos, que criticando e achando que o outro é fanático. Exato. Porque o outro tem uma religião. Por incrível que pareça, eu conheci religiosos que tinham a mente mais aberta do que pesquisadores que não tinham religião nenhuma e eram fanáticos na pesquisa deles. Então, o que eu aconselho, não muda seu parâmetro, seu caráter, a forma que te deixa bem. Apenas expande. E dentro da área que você gostar, melhora dentro dela com isso. Não precisa sair da tua área porque o outro disse que você tinha que sair, porque você teve a saída do corpo. Saída do corpo mostra que do lado de lá existe variedade religiosa e espiritualista em comunidades extrafísicas. Agora, o objetivo de todo mundo é algo maior, né? A consciência cósmica. E se a pessoa está indo com religião, sem religião, não interessa, importa que ela esteja feliz com aquilo. Isso deixa ela melhor como pessoa. E por isso a visão de conjunto é importante, para entender que outros podem, por caminhos diferentes, chegar na mesma unidade. E, bom, a gente já vai dar 1 horinha de live, então vamos começar a mais ou menos finalizar o bate-papo, que está muito bom. Mas eu queria falar uma coisinha, e aí eu aproveito e te peço para passar uma mensagem final, alguma coisa que você acha importante de falar para o pessoal. Mas o que eu queria falar é que eu acho importante isso, né? Que da mesma forma que a gente fala dos cientistas, que muitas vezes essa parte que parece negativa, né? Mas que essa coisa de investigação científica que acaba virando uma crença na ciência. Não na ciência como o que ela realmente é, né? Nessa parte de investigação, sim, mas de crença em algo que é material, que assim, se eu não tenho uma prova e eu não vejo e não consigo tocar aquilo, não existe, né? Ou se eu não posso fazer um experimento e que eu consiga replicar aquilo e com 100 pessoas diferentes, não existem provas. Ok. Mas da mesma forma que as pessoas falam isso, a gente deveria ter realmente... na minha opinião, né? Uma atitude científica no sentido de tudo que a gente está falando aqui, eu e você, de realmente, de ninguém acreditar em nada disso, mas falar, vamos pesquisar. Eu vou ter a minha experiência, eu vou ver o que eles estão falando aqui que para mim faz sentido, não faz. Eu vou tentar pesquisar e vou ver onde isso me leva, né? Porque é muito fácil, entre aspas, você pegar a ciência de alguém, a crença de alguém, o discurso de alguém e falar, gostei, é isso aqui, é aqui que eu vou, né? Mas a pessoa não coloca em prática, não investiga, não aprende por si mesma, né? Então, uma coisa que eu tento passar muito no Voadores, eu não quero dar spoiler, mas no fim do filme eu falo sobre isso, que eu mostro ali um montão de projetores, eu conto minha experiência, vocês contam a experiência de vocês, mas o meu objetivo não é convencer ninguém, porque não é o objetivo do filme. O objetivo do filme é plantar uma sementinha para que as pessoas que estão assistindo falem, puxa, será que é verdade? Será que isso existe? Eu vou atrás, eu vou ver, eu vou tentar ter as minhas experiências para ver se isso me leva a algum lugar, né? Para ver se isso acaba evoluindo ou não. Talvez não, né? Mas para mim só o fato de eu botar essa sementinha já valeu a pena, assim. É o objetivo do Voadores, no fundo, eu acho. Natália, para finalizar, eu tive conversando hoje com um amigo cardiologista e ele também gosta de estudar filosofia. E ele falou assim, Wagner, eu entendo tudo de coração, de veia, de sangue, né? Mas eu não entendo as coisas que se passam no coração que se chamam sentimentos.
Por isso eu estudo filosofia. E não sou só doutor em medicina, eu estou me formando em filosofia para entender aquilo que a ciência não me prova no momento, que são os sentimentos. E eu falei, puxa, que legal, você está trabalhando com um veículo, que é o corpo, e a tubulação do corpo, que é o sangue, e o motor, que é o coração. E está trabalhando com o motorista, que é a consciência que usa o corpo. Que legal. Eu quero concluir isso falando isso para vocês. Muito legal, Wagner. Muito obrigada por ter topado fazer esse bate-papo, esse encontro com a gente. Para todo mundo que chegou tarde, que está perguntando quando é que estreia, onde dá para assistir, amanhã, a partir das 2 horas da tarde no Brasil, vai estar no YouTube, no canal do Voadores. É facinho. Eu vou colocar o link em tudo que é canto. Mas qualquer coisa é só vocês entrarem em youtube.com, aí coloca /C de canal, /Voadores. Aí já cai direto no canal e a gente já vai colocar lá na página de início. Não fiquem preocupados que se não der para assistir amanhã às 2 horas da tarde, vai ficar disponível depois. E aí, quando vocês puderem, vocês assistem. E, obviamente, espero que vocês gostem, que seja útil para todo mundo. E aí vocês vão ver um pouquinho mais do Wagner. E, atenção, que outra coisa que eu andei falando nas últimas lives, para quem não estava, o filme dura 1h30. Eu tenho 27 horas de material. Mais de 20 projetores que eu entrevistei. Então, eu me comprometi, porque eu achei que era uma coisa ética, não dava para ser de outro jeito. Eu falei, eu vou pegar todas essas entrevistas na íntegra, depois que eu lançar o filme, eu vou começar a publicar essas entrevistas, porque aí a pessoa quer ver a entrevista inteira com o Wagner, que é óbvio, né? Porque, claro, no fim, são poucos minutos, né? Você vai somando, tem um pedacinho ali, outro pedacinho ali. Mas a gente fez uma entrevista de, sei lá, 2 horas, não sei quanto tempo. 2 horas, né? Foi. Claro, foi. Tanto conteúdo. Coloca inteira. Dá pena, né? Eu falei, eu não vou deixar isso aqui guardado no HD, né? E sem ninguém ter acesso a isso. Então, não se preocupem, porque vai levar um tempo, porque são muitas entrevistas, eu tenho que recortar um pouquinho, né? As claquetes e sincronizar o som e tudo isso, mas eu vou lançando pouco a pouco todas as entrevistas na íntegra e assim vocês assistem o filme e aí depois pode assistir as entrevistas de quem vocês quiserem saber um pouquinho mais. Legal, Natália. Bom falar com você, viu? Ótimo, obrigada, Wagner. Muito, muito legal a sua presença aqui e obrigada a todo mundo que veio, que participou aqui. Com tanta pergunta que no fim a gente não consegue nem ver, nem responder tudo. Mas muito obrigada a todos e qualquer coisa pode mandar mensagem pra gente, mandar mensagem pro Wagner e a gente tenta responder quando puder. Muito obrigada. Tá bom, um abraço, Natália. Um abraço a todos.